E aí, bem-vindos a mais um vídeo do canal Linguagem Financeira. Eu sou o João e hoje vamos falar de como identificar e escolher um bom fundo imobiliário. Então, já deixe seu like e se inscreve no canal. Agora que a gente já sabe como um fundo imobiliário funciona, como a gente faz para ganhar dinheiro com ele e também como encontramos eles na bolsa, mas espera, se você não sabe nada disso que eu falei, é porque você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série que eu estou fazendo de fundos imobiliários. Eu vou deixar ele aqui em cima no card para, se você não viu ainda, dar uma olhadinha. Sabendo disso tudo, agora temos que identificar quais são os indicadores que a gente tem que olhar para saber se o fundo imobiliário é bom ou não. Para exemplificar melhor isso aí, eu vou trazer dois exemplos de dois fundos imobiliários diferentes, com área de atuação diferente e com valor de cota diferente. Mas antes de ir para a prática, eu tenho que falar com vocês que isso não é uma recomendação de compra. Eu não estou recomendando vocês comprarem esses dois exemplos. Eu só trouxe esses exemplos para vocês para explicar como é que funcionam os indicadores. Mas, se caso você quiser comprar depois disso tudo, isso é pela sua conta em risco. Então, depois do recado, vamos aos indicadores. Quando a gente fala de fundo imobiliário, tem vários indicadores. E se eu fosse trazer todos eles aqui para vocês, ia passar 3 horas de vídeo e a gente não terminaria de falar deles ainda. Então, eu escolhi 5 que eu acho os principais, que eu olho quando vou identificar um bom fundo ou vou escolher um bom fundo para eu investir. E vou passar para vocês. Eu acho que esses 5 são uma ótima base para você começar a investir. E esses indicadores são patrimônio, liquidez, dividend yield, ativos e taxa de vacância. O patrimônio são todos os ativos do fundo, os imóveis ou qualquer coisa que gera renda para ele. Na prática, eu vou te mostrar alguns indicadores que eu acho muito importante quando a gente fala de patrimônio. Já a liquidez é a movimentação de compra e venda dessa cota no mercado. Quanto maior a movimentação no mercado, maior a liquidez. E isso é visto com bons olhos, porque a qualquer momento, quando você quiser comprar ou vender essa cota de fundo, você vai conseguir, porque tem muita movimentação. Já o dividend yield é a taxa de remuneração pelo valor aplicado. Calma, se complicou um pouquinho, vou tentar explicar melhor. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você tem direito a receber o dividendo. Essa taxa fala em porcentagem o quanto que você recuperou do valor que você investiu, daquele dinheiro que você pagou na cota. Se ainda tiver um pouco complicado, eu tenho certeza que na prática, com os exemplos que você vai ver lá, vai descomplicar. E ainda temos os ativos, que são todos os imóveis do fundo, e a taxa de vacância, que é a taxa que mostra a quantidade de imóveis desocupados ou não alugados que o fundo tem. Então, quanto menor essa taxa, melhor. Mas sem mais enrolação, vamos logo para os exemplos práticos. Já aqui no computador, eu abri o site Funds Explorer, que é esse site aqui. Vou até deixar o link dele na descrição. É o site que eu mais uso quando eu vou analisar algum fundo imobiliário, para saber se vale a pena investir ou não. Ele tem várias funcionalidades e eu vou trazer elas mais para o final do vídeo. Agora a gente já vai para os exemplos. O primeiro exemplo é o HSML 11, que é HSI Maus Fundo de Investimento Imobiliário. Aqui nessa parte você já tem algumas informações que eu até disse para vocês, ó. A liquidez diária, o último rendimento, o último dividendo que ela pagou. Aqui também, ó, tem a descrição, você pode dar uma olhada com mais calma. Mas o que a gente precisa saber primeiro é que ele é um fundo de shoppings, que tem vários shoppings localizados em vários estados do Brasil, e que ele está presente entre um dos maiores fundos da Bolsa de Valores. Então, para começar a analisar ele já, vamos para a parte do patrimônio. Aqui a gente já consegue ver o patrimônio líquido, que está em 1,5 bilhões. Esse patrimônio líquido significa que são todos os ativos, tudo que gera renda para o fundo, menos tudo que tira renda do fundo. Então já está tudo incluso. Esse aqui é o patrimônio líquido. Aqui também temos o valor patrimonial,
que no Fundos Explorer esse valor patrimonial já está dividido pela cota. Então cada cota tem esse valor patrimonial. E aqui é o indicador que eu falei para vocês. Para mim esse é um dos indicadores mais importantes quando falamos de patrimônio, que é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O que esse indicador ele fala para você? Esse indicador ele fala se a ação está barata ou se está cara. Como assim? O preço dela é realmente o valor, que fica aqui, ó. Esse valor aqui é o da cotação atual. Hoje ele está caindo 0,46%. Ele está a R$ 89,26. Esse é o preço. O valor patrimonial é esse aqui. Então você consegue perceber que o preço que ele está sendo cotado lá na Bolsa de Valores é menor do que o valor patrimonial dele. Os ativos, todos os ativos dividido pela cota que ele tem. Então significa que abaixo de 1, isso aqui, a ação está mais barata do que ela realmente vale. Aqui também a gente consegue ver a liquidez, que é o segundo ponto que eu falei com vocês. Aqui está escrito liquidez diária, que é a movimentação diária desse fundo na bolsa. Então, significa que tem 36.594 negociações diárias na bolsa, relacionadas à compra e venda. Isso é um valor muito bom. Quer dizer que qualquer dia que você quiser vender ou comprar uma cota desse fundo, você vai conseguir, porque tem 36 mil negociações dele. Agora entramos no Dividend Yield, que é a parte mais chamativa dos fundos imobiliários. O Dividend Yield dele é de 20%. O que significa isso? A cada uma cota dele, ele rendeu 18 centavos. O que isso quer dizer? Para explicar um pouco o que eu tinha falado no vídeo e trazer aqui para o real. Ele pega esse valor aqui de 18 centavos e divide por 89,26, que é o valor da cota atual. Para saber o quanto você teve de retorno, a porcentagem de retorno, só com o dividendo. É isso que o Dividend Yield quer dizer. Mas, quando eu olho o Dividend Yield, eu não gosto de olhar só o Dividend Yield do último mês, que é aquele que está ali em cima. Eu gosto de ver o histórico de Dividend Yield. Por quê? Pode ser que esse fundo aqui tenha pagado Dividend Yield de 0,20% nesse mês, mas seja um mês muito alto, ou nesse caso que a gente vê aqui, é um mês muito baixo. Porque o que acontece? Esse fundo é um fundo de shopping, e a gente sabe que a gente está passando por uma pandemia. Então, esse fundo de shopping, ele ficou com a maioria dos seus ativos fechados. Então, o aluguel dele saiu de 0,52% e foi cair para 0,20%. Porque todos esses ativos estavam parados, e isso a gente consegue perceber. Mas se caso você não tem essa percepção tão fácil, pelo fato de não ser uma crise ou não estar passando por uma pandemia, você pode olhar isso aqui embaixo, lá no final. Isso aqui são os comunicados. Todo fundo imobiliário é obrigado a comunicar tudo o que acontece nele. Então, aqui você consegue ver o porquê a cota do dividendo está mais barato, por que diminuiu, por que aumentou, se tem algum imóvel fechado, se tem algum imóvel com inadimplência. Tudo isso aí, isso aqui consegue te mostrar. Agora, já entrando na área dos ativos, a gente pode ver aqui por esse gráfico que o HSML11 tem ativos, que são shoppings, né, em 3 estados diferentes. 5 shoppings em 3 estados diferentes. O maior deles sendo em São Paulo, no Acre e em Alagoas. Aqui embaixo você pode ver literalmente quais são os nomes do shopping e tal, onde que eles ficam e a área bruta também de todos eles. Muito legal essa parte aqui. Na parte dos ativos, o que você tem que analisar é analisar se é um ativo bom, se vamos supor, igual estamos falando de shopping, se é um shopping que é movimentado, se está numa área boa, bem visitado.
Agora, por último, mas não menos importante, a taxa de vacância, que eu falei para vocês que é a taxa da desocupação. Quantos imóveis não estão alugados, ou estão fechados, ou estão parados no fundo imobiliário. Aqui você percebe, ó, que a taxa de ocupação ela é de 94, 95, 96, que ela vai aumentando, a taxa de vacância diminuindo. Então, como eu disse, quanto menor a taxa de vacância, melhor. Isso aqui também é muito importante para saber se o fundo tem ativos bons, se ele está 100% locado, se não está 100% locado, e o porquê que esses ativos não estão locados, que como eu disse antes, tem como você ver aqui nos comunicados. Agora vamos para o outro exemplo, que é o exemplo do MXRF11, que é um fundo imobiliário um pouco mais barato, que está na faixa de 10,81, caindo um pouquinho hoje na casa de 1%. Mas é o fundo em que tem mais liquidez no mercado. E foi por isso que eu escolhi ele para mostrar para vocês hoje. Ele tem 772.199 negociações diárias. Então, ele é um fundo que tem muita negociação, você não vai ter problema nenhum com isso. Ele também é um dos maiores fundos de investimento, está aqui na casa de 1,3 bi de reais. O valor patrimonial dele de 10,25. E aqui aquele indicadorzinho que você pode ver. Aqui você vê que está acima de R$1, um pouquinho acima de R$1. Isso dá para perceber porque o valor da cota está a 10,81 e o valor patrimonial a 10,25. Então está um pouco acima. Isso quer dizer que o fundo é ruim? Não. Isso quer dizer que o fundo está muito caro? Dá para ver que não está, que a diferença é pequena. Agora passando para o dividend yield, você percebe que por mais que ele esteja pagando menos, que é 7 centavos, do que o outro fundo imobiliário que pagava 18, ele tem uma cota menor. E aqui no dividend yield você vê que a taxa é muito maior. O outro estava 20%, aqui 64%. Então quer dizer o quê? Que mesmo que ele pague menos dividendos em quantidade ali 7 centavos, mas ele te remunera melhor quando você investe nele. E aqui embaixo também você pode dar uma olhada naquele gráfico que eu tinha falado também, ó. E aqui eu vou até te mostrar uma coisa que eu não tinha falado no outro, que aqui ele mostra no último mês, em 3 meses, em 6 meses e 1 ano. Eu gosto muito de pegar esse valor de 1 ano. Por quê? Porque esse valor de 1 ano, ele é um valor mais completo. No decorrer de 1 ano, ele pegou a média disso tudo e ele me falou que ele me devolveu 9,25% do que eu investi. Isso é muito bom para um fundo imobiliário. Eu paguei R$10 numa cota e ele me devolveu R$1. Então, esse fundo figura entre um dos melhores, na minha opinião, da Bolsa de Valores. Aqui embaixo, você não vai conseguir ver a parte de ativos. Por quê? Porque ele é um fundo de papel. Esse fundo é um fundo híbrido, mas em sua maioria é um fundo de papel. Então, ele não tem ativos fixos e também não tem taxa de vacância. O que você pode analisar é analisar os investimentos de renda fixa que ele faz. Aqui também tem uma parte muito interessante, que é tipo um painel de informações básicas, falando a razão social do fundo, o patrimônio inicial, a taxa de administração que eu tinha falado com vocês no outro vídeo, que no meu caso eu não acho que ela é muito relevante na hora de escolher um fundo imobiliário. Mas se caso você quiser colocar isso, quando você for escolher seu fundo imobiliário, você pode escolher um fundo com a taxa menor. No caso aqui, é uma taxa de 0,90% ao ano, então não é nem 1% ao ano. Por isso que eu estou falando que é uma taxa muito pequena. Aqui no outro fundo, você pode ver que a taxa também é muito pequena, que é 1,10% ao ano. Então são taxas de administração muito pequenas e que vale a pena pela dor de cabeça que você não vai ter só de ter que alugar, de ter que fazer tudo isso manualmente, deixando para o gestor fazer isso por você. E como eu disse aqui, agora eu vou mostrar uma ferramentazinha muito boa que o site do Fundos Explorer traz para gente, que é esse ranking de FIIs. Antes de eu clicar aqui, aqui também tem a lista de FIIs, que são todos os fundos imobiliários listados na bolsa. Então, se caso você não sabe de algum fundo ou de
alguma cota que você quer comprar, dá uma olhadinha aqui que aqui vai estar todos. Aqui nessa ferramenta, ela vai ter uma tabelinha que inicialmente já está organizada em ordem alfabética, mas clicando em qualquer um dessas colunas, você pode reorganizar ele, tanto para mais quanto para menos. Aqui você tem uma opção de todas as colunas que tem aqui, são 24 colunas, mas você pode desmarcar todas elas e marcar só o que você quiser olhar. Então vamos supor, eu quero olhar só o dividendo, eu quero olhar o dividendo acumulado em 12 meses, que foi o que eu falei que eu gosto, dividendo médio em 12 anos, em um ano, 12 meses. Também quero olhar o valor patrimonial. Beleza, e a liquidez diária. Quero olhar isso aí. Olhando aqui, você pode escolher, liquidez diária, eu quero ver qual tem a maior liquidez diária. Como eu falei, ó, MXRF11, com a maior liquidez diária de todas. Eu quero ver o que pagou mais dividendo de tudo. Esse aqui, ó, R$32 de dividendo. Eu quero ver qual que tá o mais caro de todos. Esse aqui, R$25. O menos caro, esse aqui. Só que você tem que tomar cuidado na hora de você olhar somente um indicador, porque isso pode ser uma armadilha. Vamos supor que isso aqui é a ação mais barata que tem, o P sobre valor patrimonial dele é o menor que tem. Mas aí você pode clicar aqui e saber o porquê que isso acontece. Ó. Dentro dessa página você já vai ver que o patrimônio dele está negativo, o valor patrimonial está negativo, a rentabilidade está negativa, 19%. Então, você tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Não olhe só o indicador. Clique no fundo, dá uma olhada, lê o que está acontecendo. Vai lá nos comunicados, vê o que aconteceu para esse fundo estar dessa forma. Se está muito alto, olha no comunicado. Se está muito baixo, olha no comunicado. Tudo isso aí vai influenciar no final, no fundo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo da série de fundos imobiliários e vão ter outros, então já inscreva-se no canal, já ativa o sininho que quando sair mais um vídeo de fundo imobiliário, o canal vai te avisar, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu fui!